Acordaram? Né? Acorda, né? Acorda desde semana passada, estamos todos acordados, né? Depois de Paulo apresentar para nós aquilo que Deus fez em nosso favor, a nossa posição, o nosso status, a nossa segurança, as bênçãos que são prometidas, essas, como que fala a palavra sobre as promessas? Incomparáveis são as suas promessas. Mas sabe uma coisa que quando eu vi essa frase, eu me senti culpado? É que eu não sei sobre todas as promessas de Deus. Eu falo, incomparáveis são as promessas de Deus, mas será que eu sei sobre todas elas? Todas essas garantias, tudo aquilo que Deus prometeu e que está garantido, né? E o próprio Deus fala, a garantia sou eu, né? É um mérito de Jesus. Então descansa, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, confia em mim, suba em cima da pedra, da rocha, que é Jesus, e fique ali, porque mesmo que tudo que seja terrível venha abalar todas as pessoas, você não será abalado, você não será envergonhado, não porque você é especial, é o cara, merece, mas porque você confiou estar ali, nesse lugar que é imexível, é indestrutível, que é a pessoa de Jesus. É uma vergonha nós não estudarmos, não sabermos, não aprofundarmos em tantas promessas. Por isso que a nossa cabeça vive ansioso, porque nós confiamos em Deus, mas quando vem a dificuldade, Deus, dá licença, deixa eu pegar aquilo que eu confiei, porque eu vou ter que cuidar, porque o Senhor não sabe como cuidar. Nós não falamos isso, mas agimos como se fôssemos. Então, diante de tudo aquilo que Deus fez conosco, nos preparou, Paulo fala assim, olha, entenda isso. Ele regenerou, Ele reconciliou, Ele aproximou, fez um só corpo, colocou você dentro de uma família que é a igreja. Dentro da igreja Deus concedeu dons estruturais e dons de relacionamento, de fortalecimento da igreja. Então Deus distribuiu conforme a sua soberania pessoas e capacitações para que a própria igreja crescesse, fortalecesse, ajudasse um ao outro. Então Ele pede para a gente viver em unidade, um só Espírito, uma só fé, um só amor. E no capítulo 4, diante de tudo aquilo que nós somos, sem merecermos, e mesmo que em alguns momentos a gente não sinta, parece que a gente não sente essas coisas, aí que vem a fé, uma só fé, um só corpo. Então, nesses momentos, então, diante dessa consciência daquilo que nós somos em Cristo, tudo é em Cristo. Se não estivermos em Cristo, não adianta ter confiança que Deus vai dar alguma coisa. Ele só abençoa quando você está em Cristo. Você entendeu quem que Ele é, que Ele é o resgatador, Ele é o redentor, que Ele deu a sua vida, Ele derramou o seu sangue. Então, quando você crê nele, o próprio Jesus te sela com o Espírito Santo e te coloca para dentro do Espírito Santo, que forma, que cria vínculos um com o outro, formando a igreja. É um sangue espiritual, é uma ligação, é um vínculo da paz. Então, diante daquilo que nós somos, no capítulo 4, versículo 1, Paulo fala assim, eu rogo-vos, eu imploro para vocês, diante daquilo que vocês são, que andem de modo digno. Isto é, vocês estão num nível tão alto, mas tão alto agora, vocês estavam lá embaixo, agora vocês foram transportados por uma excelência de vida, por uma excelência de posição, que agora, por favor, não andem mais como vocês andavam, andem de acordo coerentemente daquilo que vocês são. Paulo fala assim, rogo-vos, pois, para que vocês andem de modo digno do seu chamado, da sua vocação. Nós estávamos aqui, fomos chamados, Deus nos puxou para perto dele, nos deu a fé para nós crermos em Cristo. E aí no capítulo 4, versículo 17, ele fala assim que esse andar, esse viver, ter um novo estilo de vida, ter um novo padrão de vida, um paradigma de viver diferente, um jeitão de viver diferente. Ele fala assim, não andem mais como gentios, que não têm esperança, que estão como cachorro, que caiu da mudança, que vivem atrás de coisas inúteis, sem esperança, sabe, são conduzidos pelo maligno, pelo próprio coração. Não andem mais como eles. Eles estão mortos.
Vocês eram assim, agora não andem mais. Agora andem em amor. Andem na luz. Rejeitando, né, aquilo que a gente viu lá na semana passada. Né, não sejam cúmplices das obras de quem está morto. Não grudem neles. Saiam. Desperta. Acorda. E saia desse ambiente. E vive essa vida fantástica com Deus. E aí, quando você sai, você resolve não querer mais viver esse estilo de vida, porque o padrão agora é outro, é um padrão de excelência, de vida, não de morte. Cristo te esclarece. Cristo ilumina os seus olhos. E você começa a enxergar como a vida realmente é. Não mais tateia no escuro. E hoje, o terceiro andar aqui, que é um andar de modo digno, não como gentios, mas em amor e na luz, Paulo vai falar para nós andarmos em sabedoria. Sabedoria não é a quantidade de informações, de inteligência, capacidade. Porque se fosse isso, eu estaria já parando por aqui. Mas todos nós somos acessíveis a essa sabedoria. É a capacidade, dada até pelo Espírito Santo, mas uma disposição de eu querer buscar, de entender a palavra e colocar a vontade de Deus nos meus atos diários e praticar. É não mais ficar vislumbrado com a ficção, mas reconhecer Deus em todo caminho. Quando eu logo me converti, tinha 2 irmãos na minha igreja em Botucatu que eles eram analfabetos. Mas não tenho na minha vida alguém que me ensinou tanto quanto aqueles irmãos, quanto aos frutos do Espírito, a capacidade de enxergar um problema e reagir de acordo conforme Deus queria. Podia pegar fogo alguma situação, e eles estavam sempre entre os jovens, eles gostavam, eram senhores de idade. Uma vez fizemos uma caminhada até um sítio, perdemos para eles, coitados, mas sofremos, e eles estavam lá firminho na frente. Trabalhavam na roça, mas a alegria deles, a paz, e quando tinha alguma coisa assim, eles sempre vinham com uma palavra levezinha, assim, então, irmão José Rosa e João Batista. Olha, a gente não esquece essas pessoas que mexem com a nossa vida. Analfabetos. Quando os 2 vieram a falecer, a igreja sofreu com a perda deles. Eles não tinham um trabalho específico na igreja, mas eles estavam no meio ali, influenciando a igreja. Então Paulo fala a respeito disso, ele vai nos exortar hoje da grande necessidade de nós vivemos em sabedoria. Ele fala de sabedoria hoje, mas domingo que vem, ele fala que a gente tem que ser abastecido com a sabedoria, mas domingo que vem ele vai mostrar qual que é o combustível. Aonde está o posto de combustível que nós temos à nossa disposição para chegar lá gratuitamente e sem precisar, será que eu tenho saldo para abastecer hoje? Não, lá é gratuito, esse posto é gratuito e você pode colocar quanto de combustível você quiser. Para aí viver vários assuntos. Então a sequência que nós temos agora é uma sequência fantástica do livro de Efésios. As 2 últimas mensagens elas foram um pouco tenebrosas. A hoje, ela já nos prepara para aquilo que vamos ter domingo que vem, que é esse posto de gasolina que tem um combustível fantástico, e depois como que a gente vai usar essa gasolina, esse combustível, aonde nós vamos usar? Em que áreas da nossa vida nós vamos precisar usar e vai estar à disposição, e você vai poder acelerar, vai poder pisar no acelerador e gastar o quanto for, sem medo, porque o posto está sempre lá, para você se carregar, para você se encher dele. Acho que até vocês já estão pensando do que eu estou falando. E a frase hoje, então, o desafio hoje é que nós devemos andar acordados. Estão pegando um pouco a carona das mensagens passadas? Então o apelo era acorda. Então, devemos andar acordados e abastecidos com sabedoria em todo o tempo. Temos não direito, essa possibilidade. Então dá para gastar o quanto quisermos e usarmos o quanto quisermos. Sabedoria. Nós vivemos num mundo onde existe sabedoria. 3 sabedorias existem. A primeira é a sabedoria maligna. É como você usar toda a estratégia que tem a ver com o mal.
são propósitos malignos contra Deus e contra a própria sociedade, mesmo assim oferecendo coisas boas e atrativas para a sociedade. Isso resulta em inveja, facções, divisões, guerras, violência. Essas são a sabedoria maligna, quando pessoas se apropriam dela com esses propósitos contra Deus, buscando então inveja, facção, divisão, violência, imoralidade, tudo aquilo que é ruim. A pessoa passa a exercer toda essa inteligência maligna para criar isso, para destruir a humanidade e para combater o próprio Deus. Existe sabedoria humana e natural. Mesmo com a pessoa que não conhece Deus, nunca ouviu nada de Deus, ela pode reconhecer em sua vida, que existem coisas certas e erradas. Ela percebe que toda reação, toda ação tem uma reação. E como os mineiros falam, né, Eduardo? Quem planta, colhe. Isso é, se eu plantei alguma coisa aqui hoje, se eu plantei milho, eu não vou colher abacate. Eu vou colher milho. Então tem pessoas que não conhecem a Deus, que têm uma certa esperteza e não quer sofrer. Ele sabe que correr dentro do limite de velocidade de uma estrada vai livrar ele de uma multa e um possível acidente. Então são pessoas que regulam a vida pela sua inteligência, pela sua sabedoria humana ou natural. Mas aí existe a sabedoria divina, que é estabelecer em sua vida padrões divinos, que em boa parte parece que até é loucura. Paulo fala em Coríntios, fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, porque em alguns momentos parece que não tem lógica. É quando você estabelece os padrões de Deus para viver aqui, num mundo que a sabedoria humana e natural, ou até maligna, elas dominam. Então nós temos provérbios, por exemplo, que fala assim: aquele que dá de beber nunca terá sede. Como assim? Aquela pessoa que dá de beber numa região, esse provérbio, numa região onde há seca e existe pouca água, isso daí é loucura. Como? Se você tem água, guarde para você. Aqui no Japão, no Brasil, você dá água, não tem problema. Você nunca vai ter sede, tem água em tudo quanto é lugar, você não precisa levar uma garrafa, não precisa comprar, é de graça. Mas imagine em Israel, num país onde há seca, você caminha e de repente está num deserto e você vê uma pessoa morrendo de sede e você fala: peraí, se eu der água para essa pessoa, eu morro. E o provérbio fala assim: se você der água, você vai viver, você não vai ter sede. Aquilo que Paulo fala em Atos, melhor dar do que receber. Não, eu tenho que receber, eu tenho que acumular. Essa é a natureza, a sabedoria natural. Mas a Bíblia, ela inverte isso. A sabedoria divina, ela promove a grandeza do reino de Deus. Você não está interessado em si próprio. Você está até disposto em dar a sua vida. Glorificar a Deus até no meio do sofrimento. Isso é ilógico, isso é loucura. Sabedoria divina é essencial a todo filho de Deus, principalmente no uso dos dons. Os dons são carismas, são capacidades que Deus nos dá, que vai além dos nossos talentos, vai além daquilo que a gente pode aprender, mas é alguma coisa natural que surge, você descobre, de repente você começa a fazer, você fica até alegre com isso, satisfeito com isso, enriquecido com isso, mas se não houver amor e sabedoria, essa capacidade pode ser um desastre para você e para a igreja. A maior parte das igrejas se dividem porque pessoas carnais não usam sabedoria e amor para usar os seus dons. Então, a necessidade dessa sabedoria divina. Mas como se as pessoas reagem com a sabedoria divina? Daqui a pouco, se você tiver a sua Bíblia, fica aí com ela na mão. Se você não trouxe a Bíblia em papel, abra o seu celular, fica já meio se preparando aí, porque durante a mensagem eu vou querer que você acompanhe uma leitura que eu vou fazer sobre sabedoria. Por que eu vou pedir isso? Que você me acompanhe. Porque muitas vezes você pode pensar: esse texto só está na Bíblia do Éder, na minha não está. Então, se não está na minha, estou desculpado. Eu quero que você verifique que esse texto está na sua Bíblia também. Se tiver na sua Bíblia e você não gostou, se é de papel, você rasga. Agora, no celular, não sei como que você vai fazer. Está aí.
Então nós temos 4 imagens aqui. Acho que alguns se lembram dessas imagens. Nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco que a sabedoria ela é ofertada por Deus. Ela está aí à nossa disposição. Mas ela é acessível somente àquela pessoa que crê que Deus existe. E que Deus dá sabedoria e não cobra nada em troca. Ele não lança em rosto, mas você pisou na bola. Não, é o que Deus quer. Mesmo que você tenha pisado na bola, tenha tido uma vida que combatia a Deus, que negava a Deus, mas se você vem com o coração contrito, arrependido, e fala, Deus, me dê sabedoria, está aqui. E o texto fala assim, que Deus dá debalde. Eu pensava que era debalde, não de canequinha, né? Mas debalde aqui é de muito, que enche você. Isso inclui muitas vezes até dificuldades para que você exercite sabedoria. Mas esses 4 personagens aqui, eles representam como que o ser humano, ele age diante dessa oferta da sabedoria. Deus oferta, e Deus não esconde, você não precisa... Não pense que Deus está escondendo e você tem que cavocar e buscar. Não, nós vamos ver o texto aonde que está a sabedoria. E ela é ofertada para nós. Toda pessoa que creu em Deus agora, que não sabia nada de Deus, ou tinha ideias erradas de Deus, a Bíblia chama de um nécio, o simples. É aquela pessoa que de repente está empolgadão, é um adolescente, como um adolescentão, ele está empolgadão com a vida. Ele creu em Cristo, agora descobriu um mundo que ele nem imaginava que existia, que Deus o amou, que Jesus Cristo morreu por ele. Essas verdades bíblicas que encantam ele, ele está assim, power. Ele é o simples, ele é o nécio. É uma coisa muito gostosa, muito boa ser o simples e o nécio. O problema é que o simples e o nécio, porque ele agora creu em Cristo, ele está muito aberto a aprender, a querer entender a vida. Mas o coração dele não tem critério. Ele pode acreditar em tudo, qualquer coisa. Se lembra o alerta da semana passada? Cuidado com as vãs palavras, as palavras vãs. No mundo existe muita tentação, muito chamativo. E principalmente com relações às ideias de quem Deus é e o que Deus faz. Pessoas fazendo promessas que Deus nunca prometeu e nem quer dar para você. Então existem muitas palavras vãs que precisam ser checadas com a palavra verdadeira que é de Deus. Então não é errado ser nécio. O que é errado é permanecer e gostar de ser nécio. Como se fosse o bobão, o cara novo. É o simples, é o ingênuo. Não existe nada de errado, todos nós passamos por isso. Mas por isso que a gente precisa ser ajudado a crescer em sabedoria. Na sabedoria genuína, sabedoria que é bíblica, sabedoria que provém da voz de Deus. Se nós rejeitarmos a sabedoria, nós, então, ouviremos aquilo que é certo, ouviremos o chamado da sabedoria de Deus, mas vamos rejeitar. Então nós passaremos a ser louco e insensato. O louco é aquele que sabe, que ouviu a palavra do Senhor, mas ele, por causa das atrações do mundo, ele sabe o que é certo, mas regula a sua vida com aquilo que é errado. Ele acha que existem mais vantagens do jeitão dele. Então ele se torna louco, é o tonto, é o bobo. E ele recebe alertas, mas ele acha que é melhor que todo mundo, que ele já sabe como funciona a vida. E aí ele é o tonto. A casa dele é destruída pela tempestade, porque ele não edificou sobre a rocha, os alicerces não encontraram a rocha, ele achou que só cavocar um pouquinho, colocar os alicerces enquanto estivesse na areia era suficiente. Vem a tempestade e desbanca toda a sua casa. Aí ele aprendeu a lição. Eu estava errado, eu cometi um erro, perdi muito dinheiro. Então aí ele pode, poxa, eu vou buscar o caminho da sabedoria. Ele rejeita aquele caminho dele, se arrepende e volta então a atender o convite de sabedoria. Mas o louco também pode correr um perigo. Não, eu vou construir outra casa. Isso foi só azar. Meu caminho é o certo. Então ele deixa de ser louco e passa a ser escarnecedor, zombador, ou muitas vezes até com aquilo que a gente chama de psicopata. É aquele cara que agora vai falar para todo mundo construir a casa na areia. Ele vai estabelecer a sua experiência como verdade absoluta e vai influenciar outras pessoas e vai lutar tudo contra Deus.
Então, o escarnecedor, o zombador, é o louco que fez mestrado, que fez pós-graduação e não se arrepende. Mas o simples, que ouviu a voz de sabedoria, reconheceu que ele precisa aprender e precisa estabelecer a sua vida conforme o caminho de Deus, ele pula essas fases de loucura e de ser escarnecedor e se torna um sábio. Sábio não é melhor que todas as pessoas, mas o sábio é que estabelece o seu caminho segundo as diretrizes de Deus. Ele é prudente, ele vive a vida acuradamente, de forma precisa, de acordo com o que Deus estabeleceu na palavra de Deus. Mesmo que de vez em quando, em algum momento, ele erra e tal, mas ele percebe que rapidamente que ele errou e já corrige. Ele não é um cara perfeito, mas ele estabelece a sua vida, o seu caminhar, de forma cautelosa, de forma prudente, de forma criteriosa, colocando tudo aquilo que a palavra de Deus exige ou orienta ele para viver. Esse é o sábio. Ok? Daqui a pouco eu vou mostrar um outro gráficozinho que vai ajudar um pouco vocês. Olha o que Paulo fala em Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 17. Portanto, meus irmãos, acorda, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Diante disso, portanto, meus irmãos, para vocês acordarem e despertarem, e Cristo vai te esclarecer, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Relacionou com as imagens agora? Portanto, sejam criteriosos. Em outras traduções sejam prudentes. O prudente é aquele que... A ideia da prudência aqui não tem muito a ver com aquela pessoa que planeja para amanhã. Mas o prudente aqui tem a ideia de ser cuidadoso com tudo. Será que isso daqui agrada ao Senhor? Será que isso aqui tem a ver com o Senhor? Será aquela pessoa que é criteriosa? Tem uma frase em português, não me lembro quem que inventou essa frase. No passado eu me lembrava quem falou isso. Como que é? Navegar é preciso, viver não é preciso. Quando a gente olha essa frase, a gente pensa assim que navegar é preciso, você precisa navegar. Viver, você não precisa viver. Não, é que navegar é exato. Viver não é exato. Tem uma verdade. Porque você não consegue controlar a sua vida. Nós não sabemos como que vai ser o coffee time, se vai ser tudo certo, se uma criança vai derrubar um prato. Então, viver não é... Você tem que controlar a sua vida, mas você não tem controle sobre ela. Essa frase, nesse sentido, ela tem essa ideia, tem essa verdade. Mas, o que Paulo está falando aqui é que a vida também precisa ser preciso. Igual navegar. Mesmo que você não tenha controle sobre ela, sobre o que vai acontecer. Mas você sabe que em todas as ações que você fizer, todas as suas reações ao que estiver acontecendo, vão ser sábias, vão ser do agrado do Senhor. Então, nesse sentido, você tem que ser prudente, cuidadoso, criterioso. E a ilustração de navegar é preciso, traz a ideia para nós que se você quiser sair daqui do Japão e chegar no Brasil, você vai ter que ser preciso. Porque senão você vai chegar nos Estados Unidos. Mas eu só desviei 1 centímetro agora da rota. Sim, agora é 1 centímetro. Mas coloca isso na proporção de 17 mil quilômetros. Vê aonde você vai parar. Então, algumas vezes, a gente não dá importância por pequenos desvios de rotas. Isso aqui ninguém está vendo. Isso aqui não é tão importante. Mas, ao longo do tempo, ao final da caminhada, na chegada, vai ser totalmente distante. Bem longe do propósito que Deus tinha para a sua vida. Então, Paulo ele começa, portanto, sejam criteriosos, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como os ingênuos, como os loucos, como os bobos, mas como os sábios. Se você acordou, se você se levantou, e agora Cristo vai te esclarecer para dar essa nova caminhada para você. Tá, os mortos estão lá. E você tem saudade, era muito mais confortável, parece que agora é mais difícil.
Mas não vivam mais como eles. Saia, acorda, levante-se. Cristo vai te esclarecer. Vai te dar um novo caminhar para a sua vida. Então não vivam mais como os insensatos, mas como os sábios. Um pouquinho sobre prudência. O que as pessoas falam sobre prudência? Eles falam que prudência é o valor pelo qual tomamos decisões fundamentais em critérios retos e verdadeiros. Prudência não é ficar só... aquela ideia, ele é prudente, ele está com medo de fazer as coisas. Prudência não é ter medo de fazer. É ser uma pessoa arrojada. Mas para onde ela vai, ela sabe que ali existe um critério correto e verdadeiro. Alguns falam, confundem prudência como a falta de coragem, o medo, o covarde. Ele é prudente. Não, ele só tem medo. Ele não sabe nada do que é certo, então ele não tem dúvidas. O prudente não tem dúvida, ele sabe qual é o caminho a seguir. E diante de várias propostas, ele não fica olhando para o horizonte, ele toma essa direção, porque ele sabe, ele conhece aquela rota é de Deus ou não. E ele toma em conta as consequências favoráveis e desfavoráveis. O que ele pesa é, isso vai agradar a Deus? Esse é o caminho que vai trazer luz, vai trazer experiência, vai abençoar, vai engrandecer, vai glorificar o reino de Deus? Então esse é o caminho correto. Mesmo que o meu coração... ninguém está vendo. Mas ele não vai por aquele caminho. Alguns falam que a prudência é considerada a mãe de todas as virtudes e a condutora de bons hábitos. A prudência, ela enriquece todas as outras virtudes. E ela, quando você pratica ela, você exerce ela, ela vai te levando a você ter bons hábitos. Hábitos saudáveis. Hábito que conduz sempre à correção, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é puro, e que há virtudes. Olha só que Provérbios 14, versículo 8 fala para nós. O prudente sabe para onde vai, mas os insensatos enganam-se a si mesmos. Ele sabe que vai dar com os burros na água, mas ele fica alimentando alguma razão para que ele faça aquilo. Ele até pede conselho. Mas quando ele pede conselho, ele já chega somente com os pontos favoráveis, que até ele alimentou na sua mente, que são vazios. O prudente sabe para onde vai, mas os sensatos enganam a si mesmos. Os loucos, os tolos, enganam-se a si mesmos. Talvez vocês tenham algum amigo, algum colega de trabalho que sempre está inventando coisas e sempre quebrando a cara. E não aprende. O castigo, muitas vezes, o prejuízo, recupera alguns. Mas alguns são incorrigíveis. E se passar muito tempo, eles se tornam escarnecedores. Daí não tem mais recuperação. Eles têm um nível quase que se fosse um psicopata. Eles não sofrem, não têm medo de consequências. E ainda querem abusar das pessoas e querem que os outros sejam aquilo que ele é. E não é importante se vai estragar com a vida da pessoa. E se a outra pessoa for destruída, ele ainda dá risada. Tira sarro. Veja capítulo 16, do capítulo 5, o versículo 16 de Provérbios, de Efésios. Paulo fala assim: aproveite ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Se esse versículo tiver só essa primeira parte, aproveite ao máximo todas as oportunidades, está comigo. Aqui a Bíblia fala, para mim aproveitar todas as oportunidades. Cada oportunidade que aparece para mim, eu vou aproveitar. Se esse versículo fosse um versículo isolado de toda a Bíblia, nós podíamos ter a prova de que a gente não deve perder nenhuma oportunidade. Não importa o que isso vai acontecer. Apareceu, abraça. Agora ele começa a falar, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Na sua Bíblia pode estar escrito assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Na conversa bíblica, teológica, dias, né,
Nós temos o dia do Senhor e nós temos dias. Dias são esse momento, dias, a época dos gentios, desde a inauguração da igreja até a volta de Cristo. Esse é o tempo dos dias. E o que a Bíblia define sobre esse tempo é que seriam terríveis. Seriam maus. Mesmo que a igreja cresça, se expanda, a própria igreja vai se corromper em alguns momentos. Mesmo que a sociedade se enriqueça, descubra vacinas para algumas doenças, há uma tecnologia sempre maior, mas a sociedade vai sempre estar afundando. Você lembra do domingo passado que Deus, quando escreve as Escrituras, ele começa lá do fim? E aí a sociedade vai se encontrando com essas verdades. A sociedade já refletia isso que Deus escreveu. Quando Paulo escreveu, aquelas verdades que ele escreveu já refletiam aquilo que eles eram. Mas cada vez que a nossa sociedade vai se aproximando do fim, mais as verdades bíblicas vão ser mais contundentes. Parece que foram escritos para hoje. E Paulo fala então, resgate o tempo. Aqui não tem a ver com minuto, horas, dias em si, mas aqui é a oportunidade. Vá lá e compre. Não desperdice momentos em que você possa andar e glorificar a Deus e servir a Deus. Não jogue fora momentos preciosos. Resgate aquilo que é oportunidade. Uma certa pessoa escreveu uma frase que o insensato é aquele que reclama do barulho quando a oportunidade bate à sua porta. Então nós queremos, eu queria ter a oportunidade, se Deus desse uma oportunidade para me servir a Ele. A oportunidade bata, esse barulho, quem está batendo na porta? O insensato assim, ele não consegue enxergar as oportunidades que Deus está dando para ele, para servir a Deus, para praticar as boas obras. E até o Napoleão Bonaparte, ele falou que a capacidade pouco vale sem oportunidade. Não adianta a pessoa se capacitar, mas se ela não consegue enxergar a oportunidade, não sabe como usar aquela capacidade, nada vale. E oportunidade sem capacidade também pode ser um desastre. Então há necessidade de capacidade, mas há uma necessidade de você remir o tempo e buscar a oportunidade, para que essa capacidade que Deus te deu possa ser usada de forma boa, agradável e verdadeira. Mas o que é essa oportunidade? Jesus falou em João 17, que ele falou assim, eu vos envio para que vocês vão e deem fruto. E fruto em abundância. Mas o que é esse fruto? Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, a gente estudou sobre isso. Paulo fala assim, pois somos obra-prima de Deus, nós somos um poema de Deus, nós somos uma criação tão especial. Quando Ele nos criou em Cristo, não está falando aquela a criação original. Nós somos criados de forma à imagem de Deus, foi uma criação espetacular. Mas a segunda criação de nós sermos feitos à imagem de Jesus, regenerados, reconciliados, é uma criação muito mais espetacular, porque ela providencia para nós uma capacidade para nós nunca mais pecarmos. A criação de Adão foi espetacular, mas ela estava sujeita ao pecado e à queda. A criação em Cristo para aqueles que creem é uma criação muito melhor. É tão melhor que Paulo fala que é como se nós fôssemos um poema de Deus. Sabe, poema não é qualquer momento, não é por acaso, não é em um momento todo especial Deus parou para nos escrever como que nós seríamos, e isso derivado de Jesus. Ele fala assim, pois nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu e já preparou as obras para que a gente devia andar nelas. Então, diante de nós, no nosso dia a dia, existem obras, existem oportunidades
que a gente deve abraçar e, se possível, comprar, não deixar escapar. Ir no mercado e falar, esse é meu. E comprar, resgatar, tomar posse. A palavra redimir aqui tinha a ver com os escravos. Quando uma pessoa ia lá, o escravo estava à venda, ele pertencia a outro dono, você dava um valor e você tirava o escravo dali e ele ia ser usado por você dali para frente. Essa é a ideia. É você buscar oportunidades que estão diante de você e tomar como propriedade para você usar e agir com essa oportunidade para sempre naquele momento. Não deixar passar. Aí a gente fica, parece que a gente não está entendendo ainda direito o que é essa oportunidade, o que é essas boas obras. Isto é, oportunidade são momentos, oportunidade é a oportunidade de fazer boas obras. Mas o que é oportunidades? Se a gente for levar então para Gálatas 5:22, essas oportunidades aqui são da gente reagir em momentos contrários aos nossos, de forma com que a gente vai glorificar, expor o fruto do Espírito Santo. Olha só o texto de Efésios, versículo 16. Aproveite ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Então, as boas obras que Deus preparou para nós não são sacrifícios, não são exercícios físicos, mas em momentos contrários até o nosso conforto, a nossa honra, a nossa história de oposição, de perseguição, nós reagirmos com o fruto do Espírito Santo. Qual que é o fruto do Espírito Santo? Paulo fala o seguinte, mas o fruto do Espírito Santo é o... Não. Amor. O fruto singular do Espírito é amor. O amor é como se fosse uma laranja, ele tem vários gomos. Esses gomos, então, são bondade, longanimidade, mansidão, benignidade, domínio próprio. Então, as facetas do amor, elas vão ser apresentadas, exercidas nesses momentos de dias maus, aonde você vai olhar aquela oportunidade e você não vai sair correndo. Então acontece uma situação ali, você fala, eu vou arrebentar agora. Aí você fala, não, é uma oportunidade. O que ela exige agora? O que eu poderia glorificar a Deus? Com domínio próprio. Então vai lá e daqui eu quero agir. Então você reage com inteligência espiritual, capacitado por Deus e aproveitando a oportunidade. Tem gente que paga para entrar numa briga. O que Deus está falando aqui? Ele fala assim, pague para entrar numa crise. Que isto é uma oportunidade para você expor o caráter de Cristo e os frutos do Espírito Santo. Essas são as boas obras que Deus preparou para vocês. Existe uma necessidade. Puxa, você sabe de alguma coisa? Eu vou comprar isso daqui. Vou lá exercer bondade. Tem uma outra situação. Uma reação desconfortável. Eu vou comprar isso aqui. Vou exercer mansidão. Domínio próprio. Benignidade, isto é, bondade esticada ao máximo. É isso que Paulo está falando. Aproveitem, redimem o tempo, resgatem o tempo, porque o mundo é mau. Então, em momentos de crise, busquem oportunidades para agir de acordo com o que Deus quer que você age, com as obras que foram preparadas por Deus antes da fundação do mundo. Eu não sei, eu tenho dúvida aqui, se alguém quiser me corrigir, por favor me corrija. Mas parece que tem um kanji em chinês, que crise, o mesmo kanji, ele representa crise e oportunidade. É assim? Alguém confirma comigo? Confirmam depois aí se é isso, mas veio na minha mente agora uma coisa que eu li bem no passado, que parece que o kanji, que ao mesmo tempo é crise, também ele tem a ver, o significado é oportunidade.
É justamente isso aqui que temos na sabedoria de Deus. Então resgatem, compre confusão. Entrem nas brigas, entrem nos problemas, não fuja, não caia fora. Busque oportunidade. Porque os dias são maus. Então, a ideia é que todo dia a gente vai ter problemas. O próprio Jesus nos alertou. No mundo vocês vão ter aflições. Tende bom ânimo. O que ele fez? Ele venceu o mundo. O que ele arrebentou com o mundo? Ele destruiu o mundo? Não. Naqueles momentos em que a crise era maior, o sofrimento era maior, ele expôs o fruto do Espírito. E quando aquele ladrão estava amaldiçoando ele, aquelas pessoas estavam crucificando ele, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não resistiu e foi levado ali, ele não conseguia escapar. O que ele falou? Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele comprou aquela guerra e ele foi atrás. Ele tinha todo o poder, toda a capacidade para escapar daquilo, mas ele empenhou ir naquele caminho. Não somente o segundo aspecto de viver essa vida buscando oportunidade, tem a ver com esse mundo mal que a gente viu semana passada. A sociedade fluida, regulada pelo desejo. Então, quando pessoas querem nos levar e a gente mostra o fruto do Espírito, essa necessidade de consumo, a estética é mais importante que a ética. Isto é, aquilo que é exterior é mais importante que o interior. E são oportunidades da gente agir com amor, com o fruto do Espírito Santo, para mostrarmos que o fruto do Espírito Santo é mais importante do que aquilo que é estético. Tem um filme que está chegando aí, não sei se já ouviram falar, mas chegou no Brasil, deve chegar logo para cá, o Coringa. Coringa é um dos inimigos do Batman, mais talentoso, mais esperto. Ele, ao longo do tempo, ele foi mais valorizado porque ele tem aspectos psicológicos que refletem um pouco a sociedade e, ultimamente, está se refletindo mais ainda. E esse filme, ele tenta dar a ideia para nós que o Coringa, tadinho dele. Algumas coisas aconteceram na vida dele que foram levando ele, até que de repente ele tomou algumas atitudes, algumas ações, e ele encarnou, então eu vou ser assim. Então a ideia é que o Coringa se tornou um fruto do meio ambiente. E aí todo mundo passa a amar o Coringa. Mas a verdade é que nós não somos frutos do meio. Nós somos frutos de nossas decisões em resposta ao meio que vivemos. Quando nós encararmos o meio em que vivemos como oportunidades para expor, para demonstrar o fruto do Espírito Santo, essas ações que nós vamos fazer vão nos caracterizar. Antes nós éramos caracterizados pelo pecado que praticávamos. Mentiroso, ladrão. Quando nós as nossas decisões passam a ser respostas ao meio ambiente, nós passamos a ser caracterizados por essas oportunidades. Ele é bondoso. Ele é domínio próprio. Então passamos a ter esses atributos que o Espírito Santo vai nos capacitar para aproveitar as oportunidades. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, Paulo fala para Timóteo como serão os dias maus que estão chegando. Já enfrentava naquele dia, mas cada dia mais nós estamos mais próximos. E parece que Paulo está fazendo um raio-x desses dias aqui. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, Paulo fala o seguinte: saiba, Timóteo, que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Profana é falar mal das coisas sérias espirituais. Não terão afeição nem perdoarão. Isto é, tem prazer em matar cachorrinhos, tiram sarro com um acidente, sabe? Não tem mais afeição natural. Caluniarão outros e não terão autocontrole, domínio próprio. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão
imprudentes, isso é, não regularão a sua vida de acordo com o que é certo e reto segundo Deus, mas viverão do seu jeito, e serão cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. A vida deles será regulada pelos desejos. Você lembra que nós falamos semana passada? Sociedade líquida. Serão religiosos apenas na aparência. São religiosos. Você vai em Nara, no templo lá de Buda, você vê como as pessoas são religiosas. Lá da Austrália, estão praticando todos os rituaizinhos, acendendo velhinha, pegando a corda, batendo, jogando fumacinha para eles. São religiosos, mas apenas na aparência. Mas rejeitarão o poder capaz de dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Esses são os dias maus que Paulo está falando, que já existia e estamos indo cada dia mais ao encontro. Essa leitura que eu fiz agora, tem alguma coisa que não reflete os nossos dias? Tem alguma coisa que não reflete? É um raio-x do coração da nossa sociedade. Versículo 17 de Efésios capítulo 5. Então aproveite ao máximo todas as oportunidades desses dias maus. Os dias são terríveis, não entre em depressão, não chore, não fica arrancando os cabelos. Busque oportunidade. Resgate o tempo para glorificar a Deus. Compre as encrencas para você ter oportunidade de revelar o fruto do Espírito. E Paulo no versículo 17 fala: não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Em outras palavras, não sejam tolos, não sejam bobos, mas procuram conhecer como que Deus age, qual é o caminho do Senhor, para onde tudo está indo, o que vai acontecer, qual é a apoteose que está aguardada no futuro, como que será o fim de todas as coisas, e depois do fim de todas as coisas, o que acontecerá depois. Não ajam de forma como se você não soubesse de nada, porque vocês sabem. Agir de forma impensada é saber a verdade, agir como louco, saber a verdade e dar as costas para a verdade e agir do seu jeito, achando que com isso você vai ser aceito ou vai ter mais vantagens. Aí chegamos na imagem. O Nécio, não tem errado, não sabe nada ainda, chegou. Ele tem diante dele o caminho da sabedoria. Lá está o sábio, andando retamente diante do Senhor, manifestando o fruto do Espírito. Mas aí tem uma vida de atração. Então ele vai ouvir a sabedoria, ele vai ter uma escolha: eu sigo aquele caminho ou eu sigo esse caminho. Se ele seguir esse caminho, ele se torna louco. Sabe o que é certo, mas decide conscientemente fazer o que é errado. É louco. É insensato, é tolo, é bobo. Vem destruições, vem castigos para ele. Ele pode se arrepender e voltar e ter o caminho de sabedoria. Mas se ele não se arrepende, ele se torna escarnecedor. E aí ele zomba da tempestade. Ele zomba do castigo que está por vir. E ele zomba do sábio, ele zomba da verdade que é prometida, ele zomba desse caminho, e ele atrai o máximo de louco para junto dele. Não importando se as pessoas vão sofrer ou não, ele não tem sentimento, ele não tem empatia, não tem nada. Ele só quer lucrar naquele momento com a desgraça dos outros e zombar de Deus. Não tem afeição natural, não tem domínio próprio. Agora, percebe? Não existe na sociedade pessoas que nascem desse jeito. Tudo é questão de decisão e escolha. A minha decisão será uma oportunidade. Eu vou buscar essa oportunidade para buscar um caminho de retidão e agradar a Deus, ou eu vou buscar o caminho da minha própria consciência, do caminho que conduz a lucro, a vantagem, a atrações. Então, diante da sabedoria de Deus, não importa o que foi no passado, mas se você, no momento que encontrou com Deus, tomou uma decisão em direção a Deus, você vai se tornar um sábio. E agora nós chegamos
para nós entendermos. Vamos deixar essa imagem aí? E eu vou ler com vocês o capítulo de Provérbios, capítulo 1, do versículo 20 em diante. Nós vamos falar sobre esses 4 personagens. Abram aí e acompanhem a leitura. Se tiver que fazer um gráfico na sua Bíblia, isso é muito bom para você mostrar para amigos, para os seus filhos, seus parentes. Deixe eles lerem. E peça para eles entenderem que caminho que eles estão. Provérbios capítulo 1, versículo 20. Todos juntos? Eu vou só ler, porque a gente tem acho que várias versões. Eu só leio, mas acompanhe na sua Bíblia aí. Provérbios 1, versículo 20, até o final do capítulo. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça. Então a sabedoria, você não precisa pagar uma faculdade, pagar caro, fazer vestibular, não. Ela está nas ruas. E ela grita na praça. A ideia é que Deus está disponibilizando de graça, acesso livre para todos. A ideia de rua e praça aqui é onde estão todas as pessoas. Todos têm acesso. Criança, velhos, adultos, ricos, pobres, mulheres. Todo mundo tem acesso. Free. E ainda o versículo 21 confirma. Sim, proclama nas avenidas e em frente à porta da cidade. E a sabedoria aqui, na Bíblia, ela dá a ideia de que Jesus é a encarnação da sabedoria. Quando você conhece a história de Jesus e conhece o livro de Provérbios, você vai ver que Jesus ele agiu de acordo com o que o livro de Provérbios falava a respeito de sabedoria. Mas o que a sabedoria está clamando, está gritando? Aqui com uma mulher bonita, na praça, nas avenidas, na frente da cidade, na porta da cidade, nos lugares onde se reuniam as autoridades, como uma mulher... o livro de Provérbios vai mostrar que essa mulher sabedoria, a sabedoria é como se fosse uma mulher bem vestida, bonita, atraente, não sedutora, atraente, então todo mundo percebe, todo mundo nota, e ela está gritando. O que ela grita, versículo 22? Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Ingênuos, até quando vocês vão gostar de ser ingênuos? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Zombadores, até quando? Não tem limite? Até quando vocês tolos, loucos, né? Até quando vocês tolos, loucos, detestarão o conhecimento? Será que vocês não aprenderam? Olha o castigo que já veio para vocês. Vocês estão repetindo erro atrás de erro e não aprendem a lição? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes eu os chamei, mas vocês não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso, rirei quando estiver em dificuldades. Zombarei quando estiver em apuros. Quando a calamidade lhe sobrevier como a tempestade, e a desgraça os envolver como furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. Parece que a mensagem coincidiu aqui, né? Acho que é bem ilustrativo a aflição que nós passamos, diante do furacão, da gente entender que era uma realidade, era uma verdade, e que muitos, né, parece que até agora houve 10 mortos, tem um navio com 9 pessoas, panamenha, que ainda não foi achado, muita destruição, não sei quantos estão feridos, a perda material é grande, o custo de todo o furacão foi enorme, não sei se dá para contabilizar todo o esforço do governo, as perdas materiais, tudo, não dá. E a sabedoria está comparando esse encontro com Deus como se fosse quando vir a calamidade, como se fosse um grande furacão. Quando a calamidade lhe sobreviver com a tempestade, a desgraça os envolver como furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. Quando clamarem por socorro, eu não responderei. Por quê?
desprezaram a sabedoria. É estranho isso aqui. Ainda que me procurem, não me encontrarão. Hoje ela está aberta, está acessível, mas rejeitaram, mas zombaram. Quando vier a calamidade, mesmo que clamem, a sabedoria não atenderá, mesmo que procurem, não encontrarão. Por quê? Porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Versículo 30. Rejeitaram meu conselho, ignoraram minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos do seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte, e os tolos são destruídos por seu próprio conforto, para sua própria acomodação, por seu próprio lucro. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Difícil de entender isso aqui? Difícil de reconhecer os dias maus em que vivemos, em como as pessoas estão vivendo em relação a Deus, em relação ao futuro das suas vidas? Não é difícil, é triste. O que nós vimos hoje? Que nós devemos andar acordados e abastecidos com sabedoria em todo o tempo, com prudência, resgatando o tempo, tendo o tempo remido, oportunidades e uma compreensão a respeito da vontade de Deus. Como que eu posso seguir em frente a partir de agora? Primeiro, eu preciso discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Tempos bons. iPhone 11. Quanta coisa boa. Tem suspeitas de que a cura do câncer já está chegando. Quanta coisa legal. Mas eu preciso discernir esses dias maus. A nossa sociedade líquida, né? Não tem relacionamentos duradouros, é tudo temporário. O materialismo está acima do caráter das pessoas. As heresias que estão entrando e destruindo as igrejas e tanto transformando as igrejas em espetáculos, em coisas bonitas, gloriosas, mas são coisas que afastam o povo de Deus do acesso a Deus através de Cristo Jesus, do arrependimento da fé. Heresias que exaltam o ser humano e colocam a Deus de joelhos diante do homem. Músicas bonitas, mas que negam a suficiência de Cristo, a necessidade da fé. As palavras vazias produzem falsas oportunidades. Elas nos enganam. Elas nos colocam nos tornam ocupados com coisas que não tem nada a ver com Deus. E essas falsas oportunidades, elas roubam o nosso tempo, porque a gente acaba se ocupando e trabalhando, se envolvendo com coisas que não vai durar nada. E esses ladrões do tempo nos levam a uma vida sem propósito. Uma vida que cansa, não traz alegria, não traz comunhão, e a vida nossa se resume a nada. Uma bolha de sabão, bonita, colorida, acabou. Que desespero é isso? Quando você sabe que a sua vida não está sendo projetada para toda a eternidade. Nós temos que entender que o tempo de Deus, a oportunidade de Deus, que Deus estabeleceu, está próximo. Nós vamos encontrar com Ele. É uma boa notícia. Você se alegra com isso? O tempo de Deus está próximo. Para nós, para aquele que crê, para aquele que estabeleceu a sua vida, que vive prudentemente de acordo com o que Deus quer, confiando, aquele que teve acesso à salvação pela fé, é uma boa notícia. Mas para aquele que ainda quer viver no seu estilo de vida, é uma grande ameaça, é um furacão, é uma tempestade, é uma tragédia. Volte, acorda, desperta. Se você é filho de Deus, estabeleça a sua vida agora de acordo com o padrão de Deus. Eu tenho que descobrir o propósito de Deus para a minha vida diária. No dia a dia, como que é? Detalhezinhos pequenos. Houve um problema lá com os filhos, aconteceu uma briga entre eles, uma grande oportunidade que você tem
de ensinar a palavra, de agir corretamente como pai, firme, amoroso, de levar-los eles a uma compreensão. Eu coloquei uma historinha, não sei se muitas vezes a gente vê um videozinho, a gente só quer agradar quem postou, curtir. Mas quem que leu aquela... leu não, assistiu aquele videozinho do rabino, que era professor até o final? Ana? Está no grupo da igreja. Era uma crise que ele enfrentou. E por causa de uma atitude de sabedoria, uma oportunidade que ele tinha, que eu no lugar dele já arrebentaria as crianças e descobriria quem era e já criaria um pouco... Eu resolveria o meu problema, mas acabaria com essa criança e com toda a classe. Mas ele, com sabedoria, aquilo lá se transformou uma grande oportunidade para ele mudar não somente aquelas vidas, mas principalmente a vida de quem causou o grande problema na hora. Eu não vou estragar, não vou contar, né, Ana? Assista. Tem a legenda lá, vale a pena, é uma grande experiência para a gente. Então, descubra o propósito de Deus para a sua vida diária e alinhe-se à vontade de Deus. E esse alinhar, agora Paulo vai nos dar como que a gente pode, então, se alinhar à vontade de Deus em várias áreas da nossa vida. Domingo ele vai falar que a gente tem um combustível. Nós temos a nossa vida, é uma grande viagem. Vai ter montanhas, vai ter pedregulhos, vão ter que passar por lagos, por pedras. Vai ter momentos assim de estradas asfaltadas. Vai ter pedágio também. Mas o que é mais importante numa viagem é se você tem combustível suficiente. E combustível do bom. E aí, domingo que vem, a gente vai falar sobre esse combustível. E está à nossa disposição, de graça, pela graça, mediante a fé. E aí, por causa desse combustível, vários lugares nós vamos visitar. E em cada lugar, nós vamos aproveitar as oportunidades e estabelecer uma vida que glorifique a Deus.